seu direito. Três horas e 21 minutos, como todas as quartas-feiras, a gente conversa aqui com o advogado Vinícius Cascone. Olá, doutor Vinícius, muito boa tarde, um prazer aí falar com o senhor mais uma vez. Boa tarde, André, boa tarde para os ouvintes de Campinas, é um prazer estar com vocês aí, ainda mais com você hoje aí na bancada. Doutor Vinícius Cascone, a gente já está chegando aí quase às vésperas do Carnaval e é um assunto recorrente, né? Às vezes a gente lembra de como que não é feriado, não é feriado, mas acredito que é sempre uma dúvida que paira nos trabalhadores, em alguns comerciantes, também empregadores. Afinal, qual o direito, como que a gente pode tratar essa situação no Carnaval na relação do colaborador, do empregado e do empregador? Olha só, André, todo mundo acha que o Carnaval são dias de folga, né? E, na verdade, não são pela legislação atual, né? A legislação atual estabelece de forma geral que, nacionalmente falando, no país inteiro, especificamente de forma geral, segunda, terça e quarta-feira são dias normais de trabalho, então não é um feriado. Então é importante deixar claro que nacionalmente é essa situação. Agora tem, como todo mundo sabe, alguns chamados feriados municipais ou estaduais. E aí é que entra a divergência de algumas situações. No estado de São Paulo, nós não temos um feriado estadual, né, nessas datas. Então, segunda, terça e quarta não são feriados, não é um feriado estadual aqui. Mas em outros estados por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, aquele trabalhador que tem o seu vínculo empregatício lá no estado do Rio de Janeiro, segunda, terça e quarta-feira segunda e terça são considerados feriados, né? E quarta-feira é um dia normal de trabalho. Então, perceba que existe essa diferença, né? Eu sei que todo mundo está acostumado, né? O folião está acostumado a gozar de folgas, mas essas folgas são meras concessões dos empregadores. Então, os empregadores acabam concedendo essas datas como folga, mas o fato é que se tiver que trabalhar nesse dia, não pode nem receber dobrado. Agora, no caso do empregador, ele falar assim, não é feriado, a gente precisa de todo mundo, ou então a gente vai conceder aí, a gente vai fazer algum esquema, né? A gente conversa aqui e vê a possibilidade. Aí é por mera liberalidade dele de optar em abonar, digamos assim, o dia, ou falar, vem aqui, só que depois essas horas ficam em haver aqui, vai precisar de uma compensação, é assim? É isso mesmo, você falou muito bem, André. Nesse caso, se o empregador conceder espontaneamente esses dias como folga, aí realmente existe uma compensação posterior. Mas se ele chamar o empregado para conversar e dizer o seguinte, olha, eu vou dar folga segunda e terça, mas a gente vai compensar essa jornada em outros períodos. E aí precisa verificar, evidentemente, algumas outras situações, que a gente já chamou atenção aqui no programa algumas vezes, que é o chamado acordo de compensação de jornada ou banco de horas, né, que todo mundo conhece aí por aí. Banco de horas, como é que ele pode ser compensado? Se o empregador compensar essas horas dentro do próprio mês, né, aí pode ser um acordo verbal. Então, fala, olha, você não vem segunda e terça, mas quarta, quinta e sexta você vai entrar mais cedo e sair mais tarde, por exemplo, né, para compensar esses dias. Se ele fizer esse acordo verbal, a CLT permite, dentro do mesmo mês de compensação. Fora isso, se ele tiver um acordo por escrito, aí se tiver um acordo por escrito, ele pode ser compensado de 1 até 6 meses desde a data de que ocorreu a geração aí da folga, nesse caso. Então, ele tem até 6 meses para fazer essa compensação, se tiver um acordo por escrito entre empregado e empregador. Uhum. O senhor falou, né? Tem o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é feriado, pode acontecer também de alguns municípios ter algum feriado um ou outro dia, né, nesse período de carnaval, e hoje em dia a gente também tem um home office. Se eu sou empregado, a empresa na qual eu trabalho, a sede, fica em Campinas, mas meu home office vamos supor aí, né, hipoteticamente, em Piracicaba, e lá é feriado municipal. Aí como que fica essa questão? Eu tomo como base a sede da empresa ou o meu local de trabalho? Então, o home office, na verdade, é uma modalidade que não existe de fato na legislação, essa previsão, né? É um acordo que existe entre empregador e empregado para que esse empregado possa ficar em casa trabalhando,
Agora, evidentemente que sempre o local de trabalho é o local da contratação, da prestação de serviços ali. Então, vamos supor que esse empregado mora em Piracicaba, lá seja feriado, mas em Campinas acontece o fato de que Campinas não é feriado e ele tem que trabalhar. Então, nesse caso, por mais que ele mora em Piracicaba, é feriado na cidade, o que vale é o local da contratação / prestação de serviços. Eu brinco muito com isso, sou advogado, né? E acontece muitas vezes a gente ter aqui no estado de São Paulo um feriado, mas eu tenho uma audiência em outro estado. E eu vou ter que ir lá fazer a audiência, porque naquela localidade não é feriado, então vale aquela situação onde seria o meu trabalho, no caso, o processo e aí, especificamente dessa audiência. No caso do empregado, vale o local da suposta prestação de serviço ou da contratação, que é, por exemplo, no exemplo aqui, Campinas, e se não for feriado, ele tem que trabalhar. Uhum. No caso, às vezes a pessoa também ela trabalha em turno, faz alguns horários ou trabalha em alguma escala específica, né, de jornada, com folgas. Nesse caso, também é possível alterar o dia ou ao invés de trabalhar à noite, é simples um acordo do trabalhador com o empregador e falar, ao invés de trabalhar à noite, eu posso trabalhar de dia ao longo né, do período de carnaval. Isso também é válido desde que haja aí esse acordo de ambas as partes? A gente sabe que a vida real, né, da relação de trabalho, é muito fluida. Então, as coisas podem ser negociadas diretamente entre empregado e empregador, mas o importante é que sempre faça isso por escrito. É uma garantia do empregado e do empregador. Então, é possível fazer esse acordo ali para mudar o turno de trabalho especificamente para você gozar o carnaval. Então, isso pode aí ser acordado entre as partes, mas é claro que tem que ser observado outras normas, como, por exemplo, o intervalo de 11 horas entre o início de uma jornada, né, e o término de uma jornada e o início da outra. Então, precisa ter essa verificação para não incidir aí numa outra violação da legislação. Então, pode sim o empregador sentar e conversar com o empregado, fazer um acordo, de preferência por escrito, para que possam mudar o horário da jornada nesse período, porque, evidentemente, todos possam voltar no carnaval. Quem sabe que o brasileiro, sua grande maioria, gosta dessas datas, né? Uhum. Agora, doutor Vinícius Cascone, a gente está falando aqui de acordo, a relação entre colaborador e empregador. Há também a possibilidade, de repente, de um caso, há anos a empresa ela faz a compensação de horas, né? Vamos colocar aqui assim, né? Ela dá a folga através da compensação de horas. Só que determinado ano fala, não, agora a gente não vai fazer mais, ninguém vai mais folgar, todo mundo vai trabalhar a sua horinha aqui, 8 horas, né? De segunda, terça e quarta e tudo mais. É passível de uma pessoa querer questionar e falar direito adquirido? Não, porque já há 10 anos sempre foi assim e agora eu não aceito ser assado. Na verdade, isso é bastante discutível, né? Isso aí, nós vamos entrar numa discussão bastante mais profunda aqui no Justiça do Trabalho. Há entendimento que se eu cotidianamente faço algo, já uma regra praticada costumeira da empresa, quando eu faço uma alteração unilateral dessa regra, mesmo que seja verbal, e causa um prejuízo nessa alteração unilateral do contrato de trabalho, pode sim configurar um abuso de direito e o empregador não poder fazer isso. Agora, em regra, se a gente observar aqui, a partir do momento que eu estabeleço uma concessão de uma folga agora, eu estou concedendo ela para esse ano. Isso não significa que eu sou também obrigado a conceder o ano que vem, né? Então, nós vamos ter uma divergência de entendimentos, tá? Uma corrente que entende aí realmente que não pode ter essa alteração, se ela acontece anualmente, e uma outra corrente que entende que não. São acordos aí que acontecem pontuais especificamente para aquela data, aquele período específico, isso pode ser modificado. Então, existe uma divergência em relação a isso, e o que eu sempre falo para todos é que o diálogo aí é importante para tentar pactuar e estabelecer algo que seja bom para ambas as partes. O importante, né, é bem o que o senhor colocou agora, né, que seja interessante, importante para ambas as partes, até porque também o funcionário fica lá depois carrancudo no período de carnaval ou chega mais do que era para chegar, porque daí também tem essa questão, né, doutor Vinícius Cascone, chega na quarta ou na quinta-feira, ele chega ainda no clima da folia, sendo que está em um ambiente de trabalho e requer aí uma atenção, né, 100% focada no trabalho. Na verdade, o que acontece, eu sempre digo, o Brasil, nós temos um costume muito grande de o carnaval ser uma data muito festiva, muito comemorada pelas pessoas, né?
E aí, evidentemente, que essa questão cultural incide muito na relação de trabalho. Então, é importante ter compreensão e diálogo sobre essa data, né, sobre essas datas do Carnaval, porque justamente, às vezes, o empregador acaba esticando demais a situação nessa relação, e determina que essa pessoa trabalhe, e, evidentemente, que pode ter outras consequências da insatisfação e da produtividade desse empregado, que é uma coisa aí natural da relação de trabalho. Então, por isso que eu falo, o diálogo é importante e entender a questão cultural do país. Agora, é claro que, como a gente sabe, muitas pessoas trabalham durante o Carnaval. Setores de hotéis, bares, restaurantes, eventos, turismo, transporte, então, segurança, saúde. Então, tem muita gente que trabalha no Carnaval, né? É importante relembrar isso. Mas quem trabalha, evidentemente, é importante deixar claro que se não é feriado naquela localidade, não recebe em dobro, recebe como hora normal. Tá certo. Doutor Vinícius Cascone, mais uma vez aqui no quadro Seu Direito, todas as quartas-feiras, trazendo orientações aí, trazendo um pouco mais a respeito do seu direito aqui na CBN Campinas. Muito obrigado mais uma vez, doutor Vinícius, até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Rede CBN, top de 5 segundos.